Chegou o dia que todo vascaíno esperava com ansiedade e preocupação. O Vasco da Gama entra em campo hoje, em uma sexta-feira que não é de festa, mas de guerra, em um momento crítico da temporada. Com 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o clima em São Januário é de tensão, medo e cobrança. O time se encontra apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. E cada torcedor sabe que qualquer tropeço agora pode transformar a luta contra a degola em um drama ainda maior. O histórico recente do clube mostra que há poucas semanas a realidade parecia completamente diferente. 5 rodadas atrás, o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, incluindo resultados importantes contra times que brigavam pelo G4. Havia confiança, esperança e uma expectativa real de disputar semifinais e, quem sabe, até títulos. Uma goleada convincente contra o Santos, um triunfo marcante sobre o Fluminense no Maracanã. Tudo isso deixava o torcedor vascaíno sonhando alto, acreditando que o time estava pronto para grandes feitos. A sensação era de que, naquele momento, a bola estava no campo do Vasco, que tinha o controle da própria narrativa e do seu destino. Mas o futebol, como se sabe, é mágico e imprevisível. O que antes parecia sólido se transformou rapidamente e agora o cenário é outro. Hoje, mais do que nunca, o elenco do Vasco precisa virar essa chave, provar que tem caráter, vontade e determinação para superar a fase ruim e recuperar a confiança de uma torcida que sempre lota as arquibancadas, mesmo nos momentos mais difíceis. O alerta vem de quem conhece profundamente o clube e o que significa vestir a camisa do Vasco da Gama. Edmundo, ídolo histórico, não poupou críticas ao elenco, destacando que os jogadores parecem agir de forma independente, sem comando ou direcionamento, e que existe uma postura de acomodação dentro do grupo. Essa avaliação, ainda que feita de fora, reflete uma sensação compartilhada por muitos torcedores que veem o time perder energia, foco e a ambição necessária para competir em alto nível. E não são apenas as vozes de ex-jogadores que alertam sobre o momento delicado. O presidente da Força Jovem, Fabinho, também deixou claro em suas declarações que o Vasco precisa de um time com tesão em vencer, com fome de títulos, e que o atual grupo não demonstra essa característica essencial. Para ele, o problema não está em desentendimentos internos ou falta de técnica, mas sim na mentalidade do elenco, que parece satisfeito com a zona de conforto, distante da ambição de brigar por conquistas importantes. Essa falta de comprometimento e de gana gera efeitos diretos no desempenho dentro de campo. Nos últimos jogos, o time não tem apresentado intensidade. E a postura em treinamentos e partidas reflete a acomodação que preocupa os torcedores. Jogadores importantes parecem desligados. A química entre o grupo não flui como deveria. E isso se reflete em resultados que colocam o clube em situação delicada na tabela. Em uma temporada em que há oportunidade de brigar por Copa do Brasil e, quem sabe, chegar a Libertadores, ver o time à beira da zona de rebaixamento é um choque para quem acompanha e ama o clube. A frustração se mistura com a esperança, porque o futebol, apesar de tudo, ainda permite que reviravoltas incríveis aconteçam em poucos jogos. E é exatamente nisso que o Vasco precisa acreditar, que ainda há chance de mudar o rumo da temporada, de provar que é um gigante capaz de superar momentos difíceis. O jogo de hoje se torna decisivo nesse contexto. Uma vitória contra o Internacional, por mais simples que pareça, pode devolver confiança, moral e energia para o elenco. Pode ser o primeiro passo para um ciclo positivo.
capaz de transformar a temporada e preparar o time para enfrentar desafios ainda maiores, como uma semifinal de Copa do Brasil ou confrontos importantes contra equipes do Galo e outros adversários do G4. Cada bola, cada passe e cada disputa dentro de campo precisa refletir essa necessidade de reação. O torcedor, que sempre lota São Januário, será o sexto jogador em campo, pressionando, incentivando e cobrando, porque sabe que o momento exige mais do que futebol técnico, exige caráter, entrega e paixão. E é justamente essa pressão que pode fazer a diferença. O elenco precisa sentir a responsabilidade, encarar a cobrança e transformar o medo em motivação, transformando o estádio em um campo de batalha onde cada minuto vale ouro. As declarações de Fabinho são um reflexo da frustração que se espalha pelo clube. Ele deixa claro que não basta talento, nem experiência, nem histórico de seleções. É preciso vontade, é preciso tesão, é preciso vontade de vencer e de conquistar. Jogadores acomodados não fazem parte desse projeto, e aqueles que não se comprometem com a camisa precisam ser questionados, exigidos e, se necessário, substituídos. É uma realidade dura, mas necessária, porque a sobrevivência na Série A depende de atitude, foco e união. E isso vale não apenas para o presente, mas também para o futuro. O Vasco precisa estabelecer uma mentalidade vencedora, resgatar o orgulho e a história do clube e mostrar para o Brasil que, mesmo nos momentos mais difíceis, continua sendo um gigante capaz de superar qualquer adversidade. O torcedor vascaíno sabe que a temporada poderia ter outro rumo. Há algumas rodadas. Existia uma expectativa real de disputar títulos, de vibrar com conquistas importantes, de sonhar com semifinais e finais. Hoje, a realidade é outra, mas ainda há espaço para mudança. A pressão do momento, o clima de urgência e a necessidade de vitória podem ser catalisadores para que o elenco se reencontre, para que cada jogador perceba a responsabilidade de representar uma torcida apaixonada, uma história grandiosa e um clube que merece respeito. Hoje, cada minuto em São Januário contará, cada lance terá significado e cada jogador precisará provar que está à altura da camisa que veste. O que está em jogo vai muito além dos 3 pontos. É a credibilidade do elenco, a confiança da torcida e a possibilidade de reconstruir um caminho de vitórias que parecia perdido há poucas semanas. A chance de reverter a má fase, de transformar a pressão em motivação e de reencontrar o espírito vencedor do clube está diante de cada jogador. Hoje, a bola está no campo do Vasco. E o que acontecer dentro de campo poderá definir não apenas o resultado imediato, mas o clima emocional de toda a sequência da temporada. É um momento de teste, de desafio, de coragem, em que a mentalidade vencedora precisa se sobrepor à acomodação, e a entrega precisa falar mais alto do que a crítica, o medo ou a frustração. A tensão que envolve o Vasco da Gama hoje é palpável. E não é apenas uma questão de tabela ou de pontos. O que se vê é um reflexo de anos de história, de tradição, de uma torcida que carrega paixão e expectativa em cada jogo, e que agora se vê diante de um elenco que precisa provar, de uma vez por todas, que entende o peso da camisa que veste. São tantas camadas de pressão que se misturam no ar de São Januário. A cobrança da torcida organizada, a crítica dos ídolos que deram glória ao clube, a cobrança da imprensa e a própria expectativa interna da diretoria.
Tudo isso cria um ambiente onde cada jogador precisa ir além do futebol técnico, precisa mostrar atitude, coragem, personalidade e, acima de tudo, ambição. E é exatamente isso que se espera hoje. Que o Vasco não entre em campo apenas para cumprir tabela, mas para deixar claro que, apesar das 5 derrotas consecutivas, ainda há fogo. Ainda há vontade e ainda há força para lutar. O desafio é imenso, porque nos últimos jogos o time demonstrou fragilidade, falhas de comunicação e principalmente uma acomodação que incomoda, preocupa e coloca o clube em risco. Mas o futebol é imprevisível. E é justamente essa imprevisibilidade que mantém acesa a chama da esperança no coração dos vascaínos. Uma vitória hoje pode ser a fagulha que reacende a chama, que devolve confiança e cria um efeito dominó positivo para as próximas partidas. Edmundo, com sua experiência e vivência no Vasco, já havia alertado sobre a postura do elenco, destacando que a falta de comando e o comportamento acomodado estão prejudicando o time. Ele apontou que o problema não é apenas a técnica, mas a mentalidade, a falta de ambição e de entrega que deveriam ser naturais em atletas que vestem a camisa de um clube gigante. Essa avaliação é reforçada pelas palavras de Fabinho, presidente da Força Jovem, que afirmou com clareza que o time não tem tesão em vencer, que falta gana para disputar títulos e que essa acomodação é um dos maiores obstáculos para o sucesso imediato do clube. A mensagem é clara. Talento sem atitude não basta, experiência sem vontade não resolve, e jogar em São Januário lotado, com toda a estrutura e apoio, não é desculpa para desempenho mediano. A cobrança existe, é justa e precisa ser respondida dentro de campo, com entrega, suor e futebol de qualidade. Cada passe, cada marcação, cada jogada ofensiva precisa refletir não apenas habilidade, mas compromisso e paixão pelo clube. É o momento de provar que o Vasco da Gama ainda é gigante. Ainda é competitivo e ainda tem sangue nos olhos para lutar pelo seu lugar na Série A e por conquistas importantes. O jogo de hoje, contra o Internacional, assume proporções ainda maiores, porque é a chance de mudar o clima, a percepção e a trajetória do time nesta temporada. Uma vitória não apenas daria 3 pontos essenciais, mas também renovaria a confiança, aumentaria a moral e abriria espaço para que o elenco se sentisse novamente capaz de disputar qualquer partida com intensidade e segurança. A pressão é grande, porque a cada erro ou vacilo, a crítica aumenta, a torcida se frustra e a confiança diminui. Mas essa mesma pressão, se bem canalizada, pode ser a força que faltava para acordar o time, para lembrá-lo de que jogar no Vasco não é apenas mais um emprego, mas um privilégio, uma responsabilidade histórica e uma oportunidade de escrever páginas de glória na memória do clube. É um teste de caráter, uma prova de que o grupo consegue se superar e que não vai se deixar abater pelos obstáculos, pelas críticas ou pelo histórico recente de derrotas. O elenco precisa entrar em campo consciente de que cada minuto conta, de que cada lance pode mudar a percepção da torcida, da diretoria e da própria equipe sobre o que significa vestir a camisa cruz-maltina. O cenário do futebol é cruel e apaixonante ao mesmo tempo. Há algumas semanas, o Vasco sonhava com semifinais, vitórias convincentes e até títulos. Hoje, se vê na luta contra o rebaixamento, encarando a possibilidade de sofrer mais do que deveria nesta reta final. Mas é justamente nesses momentos de crise que se definem os grandes elencos, que se revelam os verdadeiros atletas capazes de superar pressão, crítica e adversidade.
Cada jogador precisa entender que não há espaço para acomodação, que o torcedor não vai aceitar passividade e que a história do clube exige entrega máxima. Os jogos que se seguem são decisivos. E hoje, mais do que nunca, a bola está no pé do Vasco da Gama. Se o time vencer, a confiança será restaurada, a torcida retomará a esperança e o clima no clube poderá se transformar. Mas para isso é preciso atitude, é preciso disposição, é preciso entrega total, desde o primeiro minuto até o apito final. A equipe precisa mostrar que entende o peso da camisa, que respeita a torcida e que tem ambição, porque apenas talento ou estrutura não garantem vitórias. A pressão que envolve o elenco deve ser usada como motivação. Cada torcedor que entra em São Januário carrega expectativas, sonhos e uma história de amor pelo Vasco que se reflete em cada canto do estádio. E o elenco precisa responder à altura, mostrando que cada cobrança é justa, que cada crítica é ouvida, que cada chance de redenção será aproveitada. Não é apenas um jogo de futebol, é um confronto de caráter. É uma prova de fogo que separa os que estão dispostos a lutar pelo clube dos que não estão. Cada lance dentro de campo deve refletir essa urgência, essa necessidade de vitória, essa paixão que move a torcida e que sustenta a grandeza do Vasco da Gama. O desafio é imenso, mas a oportunidade de redenção também é gigante. E é nessa linha tênue entre pressão e chance de superação que se constrói a história, que se reafirma a tradição e que se mostra ao Brasil e ao mundo que o Vasco, mesmo nas fases mais complicadas, continua sendo um gigante capaz de reagir, lutar e vencer. O contexto atual exige mais do que futebol técnico. O que importa hoje é a entrega, o comprometimento e a capacidade de lidar com a adversidade. Cada jogador precisa internalizar a responsabilidade de representar um clube centenário, com uma torcida que não mede esforços, com uma estrutura invejável e com uma expectativa histórica de sucesso. A acomodação, a falta de gana ou a indiferença não tem espaço dentro de São Januário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Circula pelos bastidores de São Januário um rumor que tem deixado torcedores, dirigentes e até rivais de orelha em pé. O dono da Ambev estaria disposto a bancar integralmente o salário de Richarlison para que o atacante vista a camisa do Vasco. A história ainda não foi confirmada publicamente por nenhum dos envolvidos, mas a movimentação nos corredores do clube e o burburinho entre pessoas próximas às negociações alimentam a sensação de que algo grande pode realmente estar para acontecer. Segundo fontes que preferem o anonimato, a proposta teria surgido após conversas informais envolvendo investidores ligados ao estratégico processo de reconstrução do clube. A ideia seria fechar uma parceria inédita, misturando marketing, visibilidade e um forte apelo emocional, já que Richarlison nunca escondeu simpatia por projetos com identidade popular. O suposto envolvimento do dono da Ambev, que teria se mostrado disposto a assumir toda a folha destinada ao jogador, daria ao Vasco uma vantagem competitiva improvável diante do alto valor de mercado do atacante. Nos arredores do CT, funcionários comentam que o clima é de expectativa, com dirigentes caminhando mais apressados que o normal e telefonemas sendo atendidos em voz baixa.
A chegada de um atleta do porte de Richarlison seria vista não apenas como um reforço, mas como um movimento simbólico de retomada, capaz de reposicionar o clube no cenário nacional e atrair novos parceiros comerciais. Em grupos de torcedores, o assunto domina as conversas, variando entre ceticismo e empolgação, enquanto memes, montagens e especulações se espalham pelas redes sociais. Embora ninguém confirme oficialmente, cada detalhe que escapa pelas frestas das negociações aumenta a sensação de que o rumor pode ter algum fundo de verdade. Se o acordo realmente estiver em andamento, pode ser um daqueles capítulos que mudam a rota de uma temporada inteira. Por ora, tudo permanece envolto em mistério, mas o burburinho segue crescendo. E, no Vasco, quando a torcida começa a acreditar, até o improvável ganha gosto de realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.